Divulga Agudo Saúde no ar, e aqui no Divulga Agudo TV nós trazemos informações de qualidade para você. E hoje no nosso papo é sobre um tema muito importante: como identificar e prevenir doenças cardíacas em crianças. Entrevistas, coberturas, entretenimento, saúde, esse é o Divulga Agudos TV. É comum pensar que doença cardíaca é coisa de adulto, mas é importante também lembrar que os pequenos também merecem atenção quando o assunto é saúde cardíaca. E para tirar todas as nossas dúvidas, o Divulga Agudos convidou um especialista no assunto. Recebemos hoje o Dr. Ricardo Ravanini. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, João. Obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade de poder estar falando sobre esse assunto que é tão relevante, tão importante, que são as cardiopatias em crianças, cardiopatias congênitas. E nós vamos conversar então, doutor, com uma dúvida que muitos pais têm e que nem sabem aí por onde buscar ajuda, né? Doutor, o que são exatamente os problemas cardíacos em crianças? Muito bom, João. A gente tem que entender que os problemas cardíacos de crianças são um pouco diferentes dos problemas de adultos. A maioria dos problemas cardíacos na criança, eles são, como nós falamos, congênitos, eles já nascem com a criança. Então a criança nasce com algum defeito cardíaco. No adulto, a maioria dos problemas elas são adquiridos por maus hábitos, tabagismo, hipertensão, obesidade e tudo mais, acabam levando a problemas de artéria coronária, de isquemia, infarto e tudo mais, que são problemas extremamente raros na faixa pediátrica. E aí, quais são os problemas mais comuns, então, na fase aí pediátrica? Bom, dentre os problemas congênitos mais frequentes são as comunicações, são pequenos furinhos que comunicam um lado com o outro do coração. O nosso coração, grosso modo, ele tem um lado direito e um lado esquerdo, e os dois lados eles não têm mistura de sangue. E a grande maioria dos defeitos cardíacos congênitos envolvem defeitinhos ou furinhos, né, que permitem a passagem de sangue de um lado para o outro do coração. Entendi. Doutor, quais são os sinais aí mais comuns que pode indicar que a criança tem alguma dessas cardiopatias? Normalmente, como são defeitos congênitos, a criança já nasce com elas, com esses defeitos, os sintomas normalmente são precoces. Eles não demoram muito tempo para aparecer, eles costumam aparecer antes de 1 ano de idade. Comumente, dificuldade para mamar, o bebê quando vai sugar no seio, ele começa a suar, ele começa a respirar mais cansado, afunda aqui na região entre o tórax e o abdômen para respirar. Já outros problemas cardíacos são os que a gente chama de cianorzantes, a criança fica roxinha, os lábios roxos, as extremidades dos dedos também roxinhas, né, cianóticas. Já é um grupo de problemas cardíacos um pouquinho mais graves. E quando o pediatra vai examinar, ele pode perceber algum sopro, algum ruído, algum barulho que não seria esperado de se ouvir naquele coração. E aí, então, já entrando nessa próxima pergunta, às vezes os pais ficam assustados quando o médico fala desse sopro no coração, sim, né? Sim. Por que tem muito caso desse sopro, né? Que é um sopro inocente? Sim. Conta pra gente um pouquinho. O sopro, pra gente entender, João, ele é um ruído que é diferente do ruído habitual. Então, quando nós médicos auscultamos, nós procuramos ouvir o tum-tá, as duas batidas do coração. O sopro é algum ruído que aparece entre esses dois barulhos normais, entre o tum-tá. E esse sopro, ele pode ser, tem várias intensidades, tem alguns sopros que você consegue ouvir só de chegar perto do paciente, e normalmente esses sopros eles são patológicos, eles indicam que tem um defeito cardíaco, algum problema cardíaco, mas na grande maioria das vezes os sopros eles são fisiológicos ou inocentes, são barulhinhos que aparecem no coração normal. É um coração sem defeito, um coração que funciona bonitinho. Quando a gente faz um exame, um ecocardiograma ou um eletrocardiograma, vem tudo normal, mas o soprinho está ali, o barulhinho está ali, mas não indicando problema, não indicando nenhum defeito cardíaco. E aí, pensando assim em bebês durante a gestação, existe algo que a mãe possa fazer que venha a ter algum problema cardíaco na criança? A gente sabe que o abuso de álcool e o abuso de drogas e alguns medicamentos podem causar malformações cardíacas, né? Algumas drogas, como a cocaína, por exemplo,
podem levar a problemas cardíacos no bebê. Então, seria uma forma de prevenir não utilizar drogas na gestação e tomar muito cuidado com algumas medicações, principalmente no primeiro trimestre. Entendi. E como que é feito o diagnóstico, né, para saber sobre esses problemas cardíacos em crianças? Joia. Bom, já começando dentro do útero, atualmente o próprio ultrassom que é feito no pré-natal, ele, quando bem feito, ele consegue detectar algumas anomalias cardíacas, alguns defeitos cardíacos, principalmente mais complexos. Atualmente existe uma tendência em uma obrigatoriedade de se realizar um ecocardiograma fetal, que é um exame de ultrassom feito na gestante, que avalia o coração do bebê, que já avalia a anatomia desse coração. E quando existe algum defeito, com alguma repercussão, ele já vai aparecer e o pediatra que vai recepcionar esse neném na maternidade já vai estar preparado para para alguma complicação, algum problema que esse defeito vai aparecer. Após o nascimento, e isso já é universal no Brasil inteiro, nós fazemos um teste que chama teste do coraçãozinho. Isso em todas as maternidades, é lei federal, é uma obrigatoriedade, em que nós medimos a oxigenação na mão direita e no pé esquerdo ou no pé direito. E a oxigenação tem que estar acima de 95% e a diferença entre a mão e o pé não pode ser maior do que 3. Se existir essa alteração, o bebê já tem que ficar internado e fazer uma avaliação cardiológica, um ecocardiograma, antes de poder ter alta da maternidade. E qual é esse procedimento, então? A criança, quando acontece isso dentro da maternidade, o que é feito a partir daí? Vamos supor que o bebê nasceu aqui na maternidade Santa Isabel de Bauru, que é uma maternidade que tem uma estrutura boa. Nós temos um colega, ou mais de um colega, que fazem esse exame do ecocardiograma. Uma vez detectado o problema no exame do coraçãozinho, tem que ser realizado o ecocardiograma. Agora, se é um bebê que nasceu em alguma cidade vizinha, que não tem uma maternidade, esse bebê tem que ser encaminhado a um hospital de referência, por exemplo, a maternidade Santa Isabel, para a realização desse exame. Mas uma vez detectada a alteração, esse bebê não pode ir para casa antes de ter essa avaliação completa. E aí, depois dessa avaliação, constatado algum problema, o acompanhamento vai ao longo da vida? Ao longo da vida. Entender que esse exame é importantíssimo, né? O ecocardiograma é vamos dizer assim, um ultrassom do coração, mas que detecta alterações anatômicas, alterações de fluxo. Quando existe alguma cardiopatia congênita, ele é o exame principal, mais importante, o mais acessível para a detecção de algum defeito cardíaco congênito. Uma vez detectado o defeito, alguns são defeitos que vão para o resto da vida, mas muitos defeitos cardíacos eles desaparecem, eles somem espontaneamente, eles desaparecem com o tempo. Entendi. E antes da próxima pergunta, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores e patrocinadores, em especial a Clínica Nova Vita, que é onde nós gravamos os nossos programas que vai direto para você. E doutor, então voltando aqui, sobre prevenir doenças do coração na infância, mas depois, né, que já nasceu, sobre hábitos saudáveis, isso pode ajudar? Conta pra gente um pouquinho que pode ajudar nessa prevenção. Com relação às cardiopatias congênitas, pré-natal bem feito, não utilizar drogas, tomar cuidado com alguns medicamentos, mas pensando já no adulto, né, nessa criança que um dia será um adulto, sim. Pensando futuramente, nós já sabemos que hábitos adquiridos na infância serão levados para a vida inteira. Uma criança que tem hábitos alimentares ruins, ingesta muito grande de açúcares e de gordura, sedentarismo, todos esses maus hábitos, eles podem ser perpetuados até a fase adulta e na fase adulta trazer complicações, como a gente sabe, pressão alta, diabetes, alteração de colesterol. Inclusive, são problemas que a gente não via na infância antigamente, mas nós estamos tendo criança agora com pressão alta por excesso de peso e por alimentação errada, criança com pedra no rim, diabetes por excesso de alimentação. São problemas que nós não costumávamos ver no passado, mas em decorrência desses hábitos alimentares
essa mudança nos hábitos alimentares para pior e uma diminuição nas atividades físicas, nós temos visto isso com cada vez mais frequência. Isso já foi um pouco então da pergunta que a gente faz a seguir, que é sobre a alimentação e a prática de atividade física, né? Então ela faz total diferença nessa prevenção. Total diferença, isso vale para crianças, para adultos, para idosos, qualquer idade, ela merece atenção em relação à atividade física. Já tem vários estudos que comprovam que a atividade física ela ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, infarto, o AVC. O ideal é que seja realizado 5 horas de atividade física por semana, e isso pode ser distribuído. Não precisa fazer as 5 horas num dia só, o ideal é distribuir essas 5 horas aos poucos. Pode ser uma caminhadinha de meia hora de manhã, uma bicicleta à tarde, mas o importante é que sejam realizadas 5 horas semanais. Com relação à alimentação, é aquela dieta que a gente fala que é a dieta balanceada, a dieta mediterrânea. Você ingerir frutas, legumes, verduras, cereais, evitar o consumo excessivo de açúcares, de gorduras, frituras, alimentos muito processados, né? Tipo, vamos dar um exemplo aí, fazer uma propaganda quanto o nuggets frito, que a gente sabe que é um alimento ultraprocessado com carboidratos e gorduras que são deletérios, que são maléficos para a saúde mesmo. Infelizmente a gente tem visto cada vez menos a ingesta de fruta, de verdura, de legume e cada vez mais o consumo de refrigerantes, alimentos processados e todos esses alimentos que a gente sabe que não são saudáveis. E, doutor, uma coisa que muita gente acaba não ligando uma coisa na outra, né? O uso excessivo de telas e o sedentarismo, ele tem consequências na questão do coração também. Eu acredito que as duas coisas andam juntas, né? O sedentarismo e o uso de telas, eles são paralelos. A criança que está muito na frente da tela, ela não vai correr, não vai jogar bola, não vai andar de bicicleta. E justamente, além do lado psicológico, que faz mal para a vista, pode causar problemas de visão, problemas de ansiedade, entre outras coisas. Mas o uso excessivo de tela significa que é um tempo diminuído de atividade física e nós sabemos que isso vai trazer consequências no futuro. Doutor, qual que é o principal conselho que o senhor deixa aí para os pais que querem cuidar melhor da saúde do coração do filho? Legal. Bom, o ideal realmente é fazer uma análise familiar, assim, e corrigir os próprios hábitos, né? A gente às vezes quer corrigir os hábitos dos filhos, mas esquece de se corrigir. Então, antes de cobrar dos filhos uma dieta adequada, uma atividade física e tudo mais, olhar para dentro de si e falar, não, será que eu estou realizando a quantidade de atividade física que eu tenho que realizar? Estou me alimentando de forma correta? Porque o exemplo que a gente dá para os nossos filhos é o mais importante. Não só levar o filho no médico e fazer exames, mas procurar dar o exemplo para o filho de uma vida saudável, de hábitos saudáveis que o filho vai copiar e que vai levar para o resto da vida. Agora, partindo para o final, gostaria que o senhor falasse para a gente um pouquinho, identificado essa anomalia na criança, caso precise de cirurgia cardíaca na criança, como é feito, o que é indicado? Sim. Uma vez detectado um defeito cardíaco, a grande maioria deles a gente consegue acompanhar e observar porque muitos deles desaparecem com o passar do tempo. Mas uma vez detectado um defeito cardíaco que está indicada a cirurgia, nós temos atualmente 2 opções, na verdade. Alguns defeitos podem ser corrigidos por cateterismo ou por cirurgia, isso vai depender da faixa etária, do tipo de defeito, mas nós temos atualmente essa opção que é menos invasiva, que não tem corte, que não tem cicatriz e que o pós-operatório é muito mais rápido, que é o cateterismo, mas naqueles casos que realmente não tem outra opção, que realmente vai ter que ir para a cirurgia, nós costumamos encaminhar para hospitais de referência que fazem esse tipo de cirurgia. Atualmente no estado de São Paulo nós temos em São José do Rio Preto, em Botucatu está fazendo cirurgia cardíaca pediátrica também, Ribeirão Preto, São Paulo e Campinas. São Paulo é o que tem o maior número de hospitais que fazem cirurgia cardíaca em criança. O Brasil tem alguns dos melhores cirurgiões cardíacos do mundo e alguns dos hospitais que são referência, uma estrutura excelente. Então, hoje em dia, a mortalidade e os riscos associados à cirurgia diminuíram muito. Então, não é mais aquele bicho de 7 cabeças.
A gente sabe que o prognóstico, a chance de dar tudo certo é muito grande nas mãos de um cirurgião experiente, de um hospital com uma boa estrutura. Doutor Ricardo, muito obrigado aí por esse bate-papo tão importante. Eu tenho certeza que muitos pais agora vão ficar mais atentos, né, na saúde cardíaca dos filhos, nos hábitos de atividades físicas depois desse conteúdo. E eu gostaria de agradecer também. E se alguém tiver alguma dúvida, como que faz para entrar em contato com o senhor? Eu atendo em Bauru, no Centro Médico da Criança. Fica localizado próximo à Maternidade Santa Isabel. E o telefone é 3227-3041. Doutor, então, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite. É sempre uma satisfação poder passar informação e orientar e tirar dúvida dos pais e da sociedade em geral. Você que nos acompanha aqui no Divulga Agudos TV, curta, compartilhe, comenta e espalhe para todo mundo esse vídeo porque é um assunto muito importante. Esse foi mais um episódio aqui no nosso canal. Até a próxima!